Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Puro Óbvio Podcast. E este é um episódio especial. Não que o episódio seja especial, mas é um daqueles especiais tipo de fim de ano, sabe? Por quê? Porque hoje ou amanhã, quando eu postar isso, talvez já seja ou amanhã ou não, vai saber. Mas hoje é dia 30, amanhã é dia 31 de julho, é o meu aniversário. Estou voltando para casa agora, depois de mais um dia exaustivo, trabalhando. Desde o início do dia já foi bem exaustivo mesmo e que é isso. Hoje eu não estou afim de falar sobre muitas coisas, eu estou mais afim de falar sobre mim, sabe? Então hoje talvez eu não vá falar sobre nenhum tema em específico. tema, o tema de hoje sou eu, sabe? Eu sei que eu já falei sobre a minha vida outras vezes e usei em alguns momentos, mas dessa vez o tema sou eu mesmo, sabe? Então, cara, você aí que tá chegando perto da casa dos 30, assim como eu, né, que tenho 28, vou fazer 29, a gente percebe o mundo de uma forma um pouquinho diferente em relação a algumas coisas. Talvez a gente tenha sido a única geração que tocou num computador e teve ele em casa, sabe? Ou uma das poucas gerações que tiveram acesso a isso, sabe? Não acesso. Hoje em dia qualquer um pode ter um computador, mas é que a nossa geração ficou muito marcada pela acessibilidade ao computador. Não sei se você me entende, sabe? Ah, eu tenho 40, Leandro, eu tive computador. Você teve, então você provavelmente você tinha uma condição um pouquinho melhor. Porque se você era bem fodido, você não ia ter condições de ter computador. Tendo 40 anos hoje, você teve uma adolescência, sei lá nasceu em 1985, vai. Então você nos anos 90 não teria acesso a computador com a facilidade. Já nos anos 2000 ali, início dos anos 2000 até 2010, 11, 12 por aí, qualquer pessoa poderia ter um computador e qualquer um tinha um computador. E é por isso que eu tinha um computador, porque eu nunca fui rico. E por que eu comecei falando sobre o computador? Eu não faço a menor ideia. É só um marco temporal aí sobre algo relevante da nossa faixa etária, de 15 anos, nossa faixa etária. É que foi a idade dos computadores. Então, sim, eu vou manjar alguma coisinha de computador, não tudo, mesmo sem nunca ter feito nenhum curso de informática, computação, nem nada disso, né? Nem de TI. A palavra TI na época ainda era algo ouvido só por gente que já era da área. O curso na época, o máximo era curso de informática. Era isso, entendeu? Eu ainda cheguei a pegar, cara, o vinil, sabe? Mas isso eu acho que era mais porque eu era bem pobre mesmo, então a gente não tinha condições de ter um rádio com CD. Mas depois que a gente teve condições de ter um rádio com CD, eu peguei a época do CD só, né? Antes do DVD existir, ok? Aí depois veio o DVD. E aí vieram todas aquelas coisas de você fazer DVD com 1 milhão de músicas e tudo mais, né? E depois disso é que vieram dos pendrives. Você ia lá, plugava lá o pendrive em tudo quanto é lugar, no carro, na ponte de partida. E hoje em dia você não precisa de nada disso, porque hoje em dia tudo é stream. Mas eu confesso que eu pulei uma etapa, porque depois veio a época do YouTube, de ouro, assim, do YouTube, que não tinha anúncio, que não tinha nada. Então você assistia as coisas pelo YouTube. Você assistia qualquer coisa pelo YouTube. Qualquer música, aliás. Qualquer coisa mesmo. DVDs inteiros também estavam lá. Ainda estão lá até hoje. E assim, cara, eu fiquei preso na época do DVD, porque o DVD é meio que da minha época. Então eu ainda não sou acostumado com o stream. Eu sei que muita gente até mais velha que eu tem Spotify, tem todos os streams aí possíveis, né? Eu não sei se dá ruim falar o nome dos serviços de streaming. Acho que não, né?
Eu acho que os youtubers aí só não falam porque eles não. Ah, eu não quero que a marca me. Se ele não me dá um centavo, eu não vou falar o nome. Ah, o diabo com isso. Porra, eu, hein? Por que eu não posso falar Spotify? Por que eu não posso falar Deezer? Ou. Sei lá. Só conheço esses dois também. Pra você ver como é que não é uma coisa que eu ligo muito. E eu prefiro, cara, muito mais escutar música pelo YouTube. Ah, mas no YouTube tem propaganda. Então, eu baixei o YouTube raqueado, né? No YouTube Jack Sparrow, né? E daí, por eu ter baixado esse YouTube, ele não tem anúncio. E a outra vantagem dele é que dá para ouvir em segundo plano. Ele é o YouTube Premium. Ele é. Ele é uma cópia mesmo bem descarada do YouTube Premium. Ele não é um YouTube parecido, não. Ele é literalmente um YouTube Premium. E é isso. E eu acho maravilhoso, eu aconselho a qualquer pessoa, eu quero saber como é que faz para baixar. Então, eu vou outra rede, no X eu ensino a você. Eu boto um vídeo lá, eu boto um passo a passo lá, ou você pesquisa lá pelo nome que eu vou te dar, porque aí eu acho que tem chance desse vídeo dar ruim. Enfim, não feita esta introdução e não feita ela tão breve, que ela não está tão breve assim, cara, esse aniversário é diferente dos outros. Eu nunca fui um cara muito de comemorar aniversário, de gostar de comemorar. Eu não tinha condições de comemorar, já começa daí. Eu não tinha condições de fazer festinha, chamar os amigos. Outro que o meu aniversário geralmente caía nas férias. Então era um motivo meio de exclusão, assim, né? Mas eu tinha muitos amigos na rua. Ainda era daquela época que tinha uma rua cheia de criança, de adolescentes e tal. Eu fiquei aí até uns 12, 13. Até uns 12, 13 aí. Tinha gente pra caramba na minha rua. Garoto, garota, da minha idade, assim. Gente um pouquinho mais velha, gente um pouquinho mais nova. Ainda foi uma infância bem aos moldes antigos que o pessoal fala, né? De brincar na rua e tudo mais, jogar futebol. Mas eu nunca tive festa porque faltava condição mesmo, sabe? Faltava muita condição. Então eu nunca fui a pessoa de ligar muito para aniversário. Beleza, né? Dito isto, que não é, para mim não é um grande motivo assim de, eu nunca tive festa e que eu queria tanto papel. Não, nunca liguei muito. Eu preferia sair. Tanto que depois que a condição da vida da minha família começou a melhorar um pouquinho, eu nunca quis fazer festa. Eu lembro que no meu aniversário de 17 anos, foi bom pra caramba. Por quê? Eu fui pro shopping, eu ganhei coisa. Pra mim foi ótimo. Eu curti com a minha família. E sempre fui uma pessoa de ser bem relacionada com os amigos, mas nunca de ter tantos amigos assim, tão próximos, assim, convivendo dentro da minha casa, sabe? Tanto tipo de coisa. Então pra mim é bem estranho. É bem estranho ter isso. Eu não sou muito adepto disso, não. Mas eu respeito quem é. E eu até visito algumas pessoas hoje, só que, sei lá, eu não me sinto confortável com a pessoa na minha casa, eu não sei porquê. Assim, eu até me sinto, dependendo da pessoa, dependendo. Eu morava numa casa maior, agora eu tô morando numa casa menor, então agora eu não vou me sentir confortável mesmo. Mas antes eu me sentia confortável sim. Porque a minha casa abrigava bem, tinha uma boa varanda, dava pra fazer um churrasco, dava pra fazer um monte de coisa. Então foi excelente, cara. Era excelente. Enfim, não estou aqui para falar sobre festas de aniversários nem nada disso. É só o que é essa idade, não o que é a idade. Não tô na fase dos 29 ou qualquer palhaçada que se diga por aí. Eu tô, cara, sei lá, eu só tô sentindo assim uma certa diferença nesse aniversário porque tá me batendo algumas coisas na cabeça, sabe? Tá me batendo algumas conclusões que eu tô tirando, né, da vida e essas conclusões, cara, estão me fazendo perceber, né, o mundo por alguns ângulos diferentes, considerar e desconsiderar algumas pessoas. Por exemplo, esse aniversário para mim pode se tornar um grande divisor de águas
Eu nunca liguei para aniversário, nem ligo que a pessoa me deu ou não parabéns. Mas dessa vez em específico, eu vou acabar ligando. Vou acabar ligando, é igual telemarketing, né? Eu vou ligar. Eu ligarei, melhor. Dessa vez eu vou observar, né? Me retratando de novo aqui. Vou observar quem me deu parabéns. Porque assim, eu nunca fui de ligar. Mas eu tenho alguns amigos, entre aspas. Eu tenho amigos, sabe? Eu tenho bons amigos, assim. Mas eu tenho alguns amigos, entre aspas, que não falam comigo há meses, assim, que não têm o hábito de perguntar como é que eu tô. Mas eu tenho certeza que na cabeça deles, eles acham que eu os considero amigo. Não que talvez eles me considerem amigo. Mas eles, não. Porque eu faço, porque eu falo, porque eu procuro, sabe? Eu faço isso. Mas eu não tô mais sentindo essa reciprocidade. Ou talvez já não existisse há muito tempo, mas agora tá me incomodando um pouco mais. Não me incomodando no sentido que, assim, a maioria dessas pessoas eu já não vejo há muito tempo, tá? Já não vejo há muito tempo. Anos, coisas de anos, desde antes da pandemia. Então tem muito tempo. Só que, cara, eu sempre fui de pessoa que eu consigo manter uma amizade à distância de telefone, numa boa. Eu não falo todo dia, eu não fico falando toda hora, porque eu tenho minha vida, minhas ocupações, e eu acho que todo mundo tem as suas, né? Mas, assim, eu acho que de vez em quando falar alguma coisa, perguntar como é que tá, não custa nada, sabe? Dividir alguns momentos. Eu percebo muito mais por isso. Porque, poxa, eu dividia todos os momentos que eu me sentia feliz, me sentia alegre. Caraca, eu tô aqui, cara. Pô, tô benzão, pô, como é que você tá aí e tal? E eu percebo que a pessoa vive os méritos, os louros da vida dela, as escondidas. E eu fui percebendo, cara, eu sou o tipo de pessoa extremamente transparente. Eu não gosto nem desse tipo de coisa de, eu sou o tipo de pessoa. Eu não gosto dessa frase. Mas como eu estou falando, fazendo um especial sobre mim mesmo, então eu tenho que falar qual tipo de pessoa eu sou. Sei lá, não sei se eu tenho. Mas deu vontade de falar. Mas eu sou extremamente transparente, nada falso. Eu odeio essa falsidade de. Sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo muito bem. Essa demagogia entre amigos, sabe? Eu gosto da sinceridade, cara. Eu gosto. Meu jeito de amizade é bem leve. Se você falar assim, pô, Leandro, tô aqui e tal. Cara, se eu puder, eu vou até você. A gente vai se encontrar, a gente vai trocar uma ideia, vai beber junto, vai rir junto. É isso. Eu sou exatamente isso e acabou. Entendeu? A gente pode rir, discordar, concordar, brigar. No outro dia vai estar tudo bem. Eu não sinto essa necessidade de tudo. Tem o meu pé me dói, tem que ficar pedindo desculpinha, palhaçada. Não. Que é amigo mesmo, não preciso dessas porra, sabe? Só que eu também não gosto do tipo de pessoa assim. Cara, eu sei que eu tenho colegas. Com colega, você não vai contar todas as suas conquistas, sabe? Você não vai contar todos os momentos difíceis. Mas, cara, uma amizade que passa de uma década, pra mim, que vem desde você ser adolescente, assim, eu acho que uma amizade dessa, você não perde porque, porra, a pessoa, eu contei pra pessoa quando eu perdi meu pai, contei no sentido de desabafar, entendeu? Contei triste, porque, porra, meu pai não era qualquer vagabundo por aí, não é igual qualquer pai por aí. Pô, e eu não sou o tipo de pessoa de me abrir para muitas pessoas. Então, as poucas pessoas que eu me abri, as poucas amizades que eu me abri para falar sobre o meu pai, né, que eu perdi, que estava mal, que estava triste, e para contar outros pormenores da minha vida, detalhes assim de relacionamento e também algo, coisas mais pessoais assim, eu acho que essa pessoa eu considero pra caramba. Não só pelo fato de eu contar coisas, de eu despejar todo o lixo da minha vida nessa pessoa, não, sabe? Mas porque eu não só fiz isso. Eu fiz várias outras coisas também. Já compartilhei diversos momentos com essa pessoa. E eu acho que, cara, não. Só que eu nunca senti que essa pessoa nunca compartilhou. Eu tô falando assim de uma pessoa específica, mas tem mais de uma, tá? E eu nunca senti que essa pessoa compartilhou nenhum momento dela assim, de conquista, de passar perrengue, de nada comigo. Nada, nada. Só umas coisas muito suaves e só quando o assunto calhava de
enveredar por esse caminho, sabe? É que nem como eu dirigindo assim, já que eu passei, tipo, aqui em frente à hamburgueria, e você sabia que fechou, aí você vai fechar assim, e eu nem te falei que fechou, não, não. Sabe? Parece que se você não tocasse no assunto, se o assunto não esbarrasse ali no meio da conversa, não ia, a pessoa não ia te falar nada, ia continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu sei que existem pessoas que são mais reservadas. Eu sei que tem pessoas que não são muito de chegar e de contar, mas cara, um dia já foi assim. Então eu creio que algo mudou, sabe? E não mudou da minha parte. Então é o seguinte, esse aniversário ele serve muito para eu ter esse termômetro. Quem é que ainda vai chegar e pelo menos vai me desejar um feliz aniversário? Porque pelo menos um colega eu vou considerar. Posso não considerar mais amigo, porque até eu acho que deu para perceber pelas minhas palavras e pela forma que eu estou falando, que eu estou incomodado um pouco com essa situação. E, e não estou contente, sabe? Então dá para perceber que eu já não meio que não considero mais tanto assim um amigo. Não pela minha parte, mas sim pela parte da pessoa. Eu acho que a pessoa não me considera, ou talvez nem tenha considerado em momento nenhum amigo, sabe? Colega, beleza, colega eu tenho um monte, cara. Colega eu dispenso, porque eu trabalho no aplicativo, eu converso com as pessoas e é muito fácil fazer amizade aqui. É muito fácil, pelo menos pra mim, ok? É, a maioria das pessoas elas vão falar, não, o, o motorista nem conversa direito, nem fala comigo direito. Cara, eu sou o tipo de pessoa que eu vou conversar, eu sou o tipo de motorista, né, que eu vou conversar, vou dar um boa tarde, aliás, né? Vou dar um boa tarde, vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite, vou perguntar se está tudo bem. Bom dia, boa tarde, tudo bem? A pessoa entra, oi, boa tarde, tudo bem? Algumas pessoas falam só boa tarde, outras nem um boa tarde falam, outras falam boa tarde, tudo bem, e com você? Beleza. E às vezes a pessoa já chega, boa tarde, e tal, aí começa a falar sobre o clima, sobre o tempo, sobre o lugar que a gente parou, sobre aí tô cansado, quero ir pra casa, tal, qualquer coisa. Tem gente que já começa desabafando do relacionamento. É assim, tem gente que é mais espontânea, tem gente que é mais fechada. Eu entendo que não queira falar com um motorista de aplicativo estranho, né? Óbvio. Mas que eu quis dizer, o que eu quero dizer, é que é muito fácil. Eu vou encontrar todo dia alguém disposto a conversar e a fazer amizade aqui. Ser uma pessoa do bem, sabe? Eu tô me tornando um tipo de cara que eu gosto de pessoas do bem. Tô começando a gostar de pessoas do bem. Homem, mulher, de diversidade, diversas culturas e tudo mais. De pessoas do bem. Pessoas que eu nitidamente olho assim, cara, é só um trabalhador honesto, voltando para sua casa, é só uma pessoa, uma menina correta indo para sua faculdade. E é muito legal conversar com pessoas assim, porque você não o clima não pesa em momento nenhum, sabe? São pessoas que para mim é leve conversar com esse tipo de pessoa. Que eu começo a falar, tipo, no outro dia encontrei a garota que tava encontrei, até parece que eu fui me encontrar com ela, não. Eu fiz a viagem de uma passageira, melhor reformulando, né? Vai que a minha esposa escuta isso aqui, né? Fiz a viagem de uma passageira que trabalhava numa clínica veterinária. Aí ela fechou lá e tal, aí eu fui. O assunto começou porque eu falei, eu achei que fosse nas condomínios de trás e tal, porque ela falou, não, só um minuto, estou fechando a clínica. Aí ela, não, eu trabalho na clínica e tudo mais, é porque o gato tava querendo sair e tal, não sei o que. Aí eu comecei a falar, eu entendo, também tem 3 gatos, também tem 3 meliantes em casa. Ou seja, e o assunto ficou no mundo dos gatos, no mundo felino, uma viagem de 20 minutos. Foi tipo isso aí, uma conversa de 20 minutos sobre isso e sobre outras coisas também, assim, né? Mas sobre o mundo dos gatos. E eu acho legal quando eu consigo conversar com um ser humano sobre o mundo dos gatos. E, porra, pra mim é maravilhoso quando isso acontece. Porque, cara, é leve, é legal. E existir pessoas legais assim é muito bom. Então, pra mim, uma amizade que eu acho que era um amigo, mas não
não me faz tanta falta. Porque se eu quiser, já teve gente, não, deixa eu anotar teu contato, pô, isso é muito legal. Homem, mulher, tranquilo. Lógico que homem eu maldo um pouquinho, e mulher também eu maldo também, mas por um lado não perigoso, sabe? Mas às vezes a conversa flui, às vezes eu tô na viagem de uma hora e pouco com a pessoa, aí a gente começa a conversar, a gente fala sobre muita coisa. Já teve uma senhora aqui que desabafou da vida dela toda aqui comigo. É uma senhora muito bacana, pô, contou muita coisa da vida dela, eu aprendi muito com ela, eu ouvi muito da parte dela, assim, pô, muito legal mesmo. E parece que a gente era amigos de anos, sabe? Porque ela me contou coisas, histórias, sabe? Eu acho muito legal quando você senta com alguém e começa a ouvir histórias da pessoa, a pessoa começa a compartilhar coisas da vida, mostra a foto do neto, da sobrinha que acabou de nascer. Pô, isso é legal pra caramba. E eu sou só o motorista que tô levando essa pessoa dessa vez. A única coisa que é ruim é quando essa pessoa vai embora, que dá uma sensação de... Eu fico órfão de amigo depois, né, que a pessoa vai embora. Mas é legal, sabe? É legal que isso me mostra que eu também estou no caminho de ser um bom ser humano. Que as pessoas boas, elas se sentem tranquilas para se abrir comigo, sabe? Eu gosto disso. Enfim, eu tô chegando em casa e eu queria falar sobre essa questão, né, da amizade, né, de eu perceber que alguns amigos não são tão amigos assim, mas isso é uma coisa que é normal. Eu nunca fui de ter muitos amigos. Aliás, eu fui sempre a pessoa de ter quase zero amigos, sabe, assim, próximos. Mas eu tinha alguns amigos ali chaves que eu poderia contar, alguns no WhatsApp, outros fora do WhatsApp, mas eu sabia que tinha uma galerinha ali que podia contar. Só que esse círculo está cada vez diminuindo mais por um lado. Só que tem uma notícia boa, né? Eu não sei se eu postei um podcast falando sobre os 5 elementos fundamentais da minha vida: corpo, mente, alma, espírito e relacionamento. Espiritual, relacionamento. Corpo, mente, alma, quer dizer, né, espiritual em inglês por alma, espírito, relacionamento e o profissional, né? Tem 5 setores. Deixa eu recontar aqui para você não se perder. Corpo, mente, alma, espírito, alma barra espírito, tá? Porque às vezes a pessoa ela não tem nenhuma religião, né? Mas ela tem alma, tem espírito ou não, ela não acredita em nada disso, mas ela tem sua essência. Você que é ateu pode entender assim, como por essência, por assim dizer também, já que você não tem nenhum Deus a qual acredita, né? Relacionamento e profissional, sabe? E no setor, e eu sempre fui muito bem resolvido com alguns setores desses. No setor de espiritual da minha vida, eu andei um pouco assim. É porque a minha religião ela não exige que eu esteja dentro de um templo para cultuá-la. Acho que nenhuma religião de fato exige isso, mas a minha de fato não exige isso. A minha religião eu posso cultuá-la de outra forma, sabe? Porém, a melhor forma de eu cultuar é ela, de eu ser útil para minha religião e qualquer pessoa para ser útil para sua religião é dentro de um templo, do lugar, né? E eu estou me referindo à palavra templo aqui como só uma forma de me referir ao local para você se cuidar, o local de confraternização da sua religião, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Não é exatamente o templo em si, não, tá entendendo? Se não tiver, eu acho que eu tentei ser o mais didático possível, não tem muito o que dizer. Mas enfim, né? Eu estou voltando a me cuidar e numa casa, num local, né, num templo, que
é de uma grande amiga minha, que eu considero como irmã, né? E o templo é da avó dessa minha amiga, minha irmã, né? E assim, são pessoas, né? O pai dela tá lá, a mãe dela tá lá, sabe? A avó dela, a prima, sabe? O tio. Então, é uma coisa muito familiar, fora outras pessoas também de fora, sabe? Mas é uma coisa muito familiar, sabe? E todo mundo lá sempre me recebeu bem, sempre me tratou bem, então eu me sinto querido lá, sabe? Então, às vezes eu perco um amigo, mas eu tô ganhando muito de- além disso, sabe? Eu sinto que eu tô entrando numa nova fase da minha vida. E essas amizades, que não são amizades que para falar a verdade, eu considero sim amigos, porém as pessoas não fazem nenhuma questão de mim. Essas pessoas elas estão ficando para trás. Porque se essa pessoa não faz questão de mim, não espere que eu vá ficar a vida inteira fazendo questão dela. Eu não vou. Eu tenho também mais o que fazer, eu tenho outras pessoas para falar, para me relacionar, para serem próximas a mim e pessoas que querem o meu bem, sabe? Então eu realmente não necessito da amizade daquela pessoa ali, porque eu preciso, porque eu. Não, eu não preciso. Eu não sou fissurado em uma pessoa específica para ser meu amigo. Eu tenho pessoas que eu sei que não falam mais comigo hoje, mas que gostam bastante de mim, sabe? Talvez não gostem mais do meu eu de hoje. Talvez não gostasse do meu eu de hoje, porque não me conhecem mais, já tem muito tempo que não falam comigo. Mas que foram importantes na minha vida, foram grandes amigos. E assim, nem toda amizade precisa ser para sempre. E eu agradeço assim para todas as pessoas que passaram, né? Que passaram pela minha vida, pela amizade que tive por elas, né? Que eu tive com elas nesse período, né? Porque na verdade a vida é só uma passagem, então nada fica para sempre, cara. A gente vai embora daqui em algum momento, então nada vai ficar para sempre, entendeu? Até a amizade que a gente acha que é para sempre, uma hora o amigo se vai ou a gente se vai, e aí. Então é isso. Eu acho que 29 anos é uma idade muito interessante para mim, porque eu nunca tinha pensado que novos ciclos após o meu primeiro ciclo se fechou lá no ensino fundamental, sabe? E eu posso dizer que sim, tive um ciclo. Eu não fui o tipo de criança a esma, aleatória, toda bobinha, igual muitos de vocês, não. Porque eu tive que assumir muita responsabilidade desde cedo. Eu já tinha que ajudar meus pais, de vez em quando trabalhar, fazer alguma coisa. Minha vida não era fácil, como eu falei, a necessidade, né? A necessidade faz o homem, né? Então, eu tive que abrir mão de muitas coisas cedo, sabe? De alguns sonhos, não foi me permitido sonhar praticamente, mas ok, fechei o ciclo do ensino médio, do fundamental, fui para o ensino médio, foram 3 longos anos, porque eu fiz o ensino médio técnico, integral, então um ensino médio bem longo, que eu estudava muito, ficava muitas horas. Por um lado foi bom, fiz amigos, conheci pessoas, conheci amores. Amores não, um amor só em específico, que ficou para trás também, então, assim, eu queria ter a chance um dia de encontrar essa pessoa de novo, sim, porque é uma pessoa que ficou lá atrás e que, além de ser um amor, também era uma amiga. E uma das melhores amigas que eu tive, sabe? De que eu dividi também muitos momentos com ela. E ela, assim, dividia momentos, fraquezas comigo, sabe? Então é isso que é ser amigo. Então eu queria reencontrar ela só pra
agradecer, sabe, o período que a gente teve, porque a gente parou de se falar meio do nada. E assim, eu sinto que a gente poderia estar se falando até hoje ou não, mas que a gente poderia ter, até se fosse para parar de se falar de uma forma melhor, sabe? Eu não gosto de brigar assim com ninguém. De brigar, que eu digo, é de. Não que eu tenha brigado com ela, mas de ficar um clima ruim, uma coisa ruim. E infelizmente ficou. Mas enfim, é uma das poucas pessoas que eu tenho assim algum problema de trás, de lá de trás, sabe? Poucas pessoas eu tenho esse problema ou arrependimento. Fechei esse ciclo do ensino médio, fui começar a trabalhar e conheci muitas pessoas no meu ambiente profissional muito bacanas, sabe? Pessoas que me fizeram crescer também. Conheci pessoas também escrotas, pessoas péssimas. E ainda bem que eu sempre tive muita personalidade, sabe, para lidar com essas pessoas. Só que hoje, assim, hoje eu tenho alguns amigos, né? Só que tudo tem um limite, né? Esse tipo de conversa que eu tô tendo aqui com você, né? Eu não me sinto, eu me sinto à vontade de falar aqui, porque aqui eu não tenho um rosto, é só uma voz. E não é pelo fato, eu vou expor meu rosto, não é vergonha nem nada disso, não. É só porque aqui você, se eu falasse com o meu rosto, você também não me conhece, sabe? Então, não vai fazer a menor diferença. É só que o meu estilo de podcast é esse e o que eu gosto de fazer é nesse estilo assim. Mas se, se eu falasse isso com alguém, para alguém, todas essas coisas que eu acabei conversando aqui, a chance da pessoa não saber me interpretar e de dar um problema e, sabe, seria grande, sabe? Então, e também tem aquela questão, eu tô percebendo uma coisa, cara. Eu tenho essas pessoas aí ao meu redor, só que eu tô percebendo a cada dia que passa que eu tô cada vez mais assim indispensável pro mundo, sabe? Então acho que com 29 anos eu já estou me tornando uma pessoa totalmente dispensável para o mundo. Não para as pessoas que eu gosto, não para as pessoas que me admiram, que querem meu bem e tudo mais. Mas para muitas pessoas, sim, eu estou me tornando extremamente dispensável. Para o mundo em geral, sabe? As pessoas não fazem a menor questão de. As pessoas assim de fora, né? Fora minha família, as pessoas que convivem comigo, essas pessoas que eu falei que me querem bem. Então, o meu círculo é muito pequenininho. Para mim tá tudo bem. Só que essas outras pessoas que passaram e fingem que nem me conhecem hoje, eu fico pensando, cara, eu não fiz nada para elas. Eu nunca fiz nada para elas. Por que essas pessoas simplesmente pararam de falar comigo, começaram a me tratar, sabe, com um desdém? É isso. Eu sempre fui muito desdenhado, desprezado pelas pessoas. Isso às vezes atinge, sabe? E às vezes não. Eu hoje, agora, principalmente, tô bem, então hoje não tá me atingindo, mas tem dias que essas coisas atingem um pouco, né? Porque você fica se perguntando por que uma coisa que não vem a resposta, entendeu? Então é isso, cara. 29 aninhos, daqui a pouquinho vai bater, porque já são 10 horas da noite, é agora. Então vamos lá. Vamos descansar, vamos para casa, porque ainda estou guardando um carro na garagem da antiga casa para ir para a nova casa. Então, estamos num baita processão da nossa vida. Mas tá legal, tô curtindo esse momento agora.